Muito boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje é dia do Senhor, dia da gente se reunir para louvar, para adorar, para bendizer o nome do nosso Deus. É dia da família, da festa reunida, dia da gente se ver, né? Com essas entranhados afetos em termos de misericórdia, estarmos reunidos para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Isso é muito importante. Esse é o melhor momento da nossa semana. Vamos começar então lendo um texto da palavra de Deus em Deuteronômio 31. Abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio capítulo 31. Nós vamos ler do verso 1 a 8. Deuteronômio capítulo 31, versos de 1 a 8. Vamos ler de maneira alternada esse texto, de uma maneira que a gente possa compreender bem essas últimas palavras aqui de Moisés. Vamos ler alternadamente então esse texto, que diz assim: Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel. E disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Sehom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles farei segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém. Às vezes a gente precisa ser encorajado, assim como Josué e o povo de Israel foi nestes últimos momentos da vida de Moisés. Às vezes a gente precisa, como cristãos, a receber essa palavra de encorajamento. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. É o Senhor vosso Deus que está com vocês. Ele não vos deixará, nem vos desamparará. Como é preciso a gente, ao longo da nossa vida, ser encorajados a entender que o nosso Deus não nos desampara. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bondoso, o Senhor nos traz aqui para a tua casa e o Senhor nos levanta, ó Deus, para sermos fortes e corajosos e continuar, ó Deus, o ministério que o Senhor tem nos chamado. Ó Senhor, nos abençoe como igreja, nos fortaleça, ó Pai, nos ajude a continuar vivendo como crentes, ó Deus, firmados na tua palavra,
firmes na tua promessa e certos de que o Senhor estará conosco em todo o tempo. Nos ajude, ó Deus, assim como igreja. Nos ajude a enxergar o Senhor conosco ao longo do caminho. Nos ajude a entender que o Senhor está diante de nós, abrindo as portas, ó Deus, vencendo as batalhas à nossa frente, e que nós possamos saber que é o Senhor quem é o grande vitorioso e que nos leva juntamente contigo a essa vitória. Obrigado, Deus, por saber disso. E que é mesmo aqueles que passam por aflições, que passam por problemas, que passam por dificuldades, possam saber que mesmo assim o Senhor está com eles em todo o tempo. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar um hino ao Senhor, hino 108, aflição e paz. Se
Agora vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versos 4 a 18. Coríntios capítulo 3, versos 4 a 18. Vamos também ler de maneira alternada esse texto? Diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia de sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na determinação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo está falando aqui aos Coríntios algo muito interessante, sobre essa liberdade que nós temos com o Senhor e sobre a clareza que nós podemos ver a sua glória. Quando com Moisés, o povo do Antigo Testamento, você deve se lembrar, Moisés se encontrava com Deus face a face e o rosto de Moisés ficava resplandecente. O rosto de Moisés brilhava pela glória do Senhor. E o povo, quando via o rosto de Moisés, entendia e percebia essa tão grandiosa glória que Moisés via. Ficava claro para as pessoas que Moisés estava diante do Senhor e que a glória do Senhor passava então para eles. Só que o que acontecia é que essa glória, esse brilho no rosto de Moisés desvanecia. Ele ia se apagando, terminando, como diz o texto. E para o povo não perceber que essa glória desvanecia, Moisés usava um véu no rosto. Para que o povo olhasse para ele e não percebesse que essa glória estava desvanecendo.
É muito interessante isso. Por quê? Porque no Antigo Testamento, a glória do Senhor desvanecia em Moisés. Mas Paulo está falando para os coríntios, em Cristo, isso nunca mais vai acontecer. Em Cristo nós temos essa glória completa, toda em nossa frente. O problema é que parece que a gente ainda está com esse véu no rosto. É isso que Paulo está falando para os coríntios. Parece que a gente está se esquecendo da glória de Jesus. Parece que quem está com o véu no rosto somos nós. A gente olha para a glória de Cristo, fica alegre com ela, e aí ao passar do tempo parece que essa glória desvanece. Parece que essa glória vai acabando. A gente tem que parar para pensar hoje e ver se nós não estamos agindo assim. Olhamos para a glória de Cristo, nos animamos nela, mas ao passar do tempo, a gente vai ficando triste e desmotivado. Como que a gente tem agido? Como que nós temos olhado para a glória de Cristo? E que a gente possa parar para pensar um pouco nesse momento de consagração, perdão e reflexão de pecados, e que a gente possa olhar para a nossa vida e falar, será que eu vejo a glória de Cristo e ao longo do tempo essa glória vai sumindo da minha face? Será que eu estou com esse véu aqui? Porque Paulo diz aqui no verso 16, quando porém algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Porque não mais é necessário de véu. A gente agora tem liberdade de olhar para a glória do Senhor. Meus irmãos, vamos orar silenciosamente nesse momento, clamando a Deus, para que a gente possa ver a glória do Senhor em todo o tempo. Que o Senhor possa retirar de nós todo o véu que nos impeça de olhar para a glória do Senhor. Vamos orar alguns instantes, irmãos, silenciosamente. Depois de um período, vou pedir para que o meu irmão presbítero Denilson fique de pé e ore ao Senhor, clamando a Ele por perdão de pecados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, ó Pai, nesse momento o Teu povo se coloca diante da Tua presença, ó Pai, e te pedindo perdão de todos os nossos pecados, ó Deus, e cremos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó Pai. Já não queremos mais ser igual, queremos ser restaurados por Ti, ó Deus, para que nossas orações, os nossos louvores possam ser aceitos diante da Tua presença, ó Pai, como aroma suave. Muito obrigado, ó Pai, porque o véu que separava já não separa mais, ó Pai, que é a luz do Senhor Jesus, e brilha, reflete em nós, ó Deus, e nós somos, ó Pai, luz a esse mundo, ó Pai, e que o Senhor esteja nos fortalecendo, ó Pai, para que cada dia mais possamos, ó Deus, levar a Tua palavra, resplandecer a Tua glória em nós, ó Senhor, para que as pessoas vejam em nós pessoas diferentes, pessoas cheias do Teu Santo Espírito, assim como o povo ali via em Moisés, quando descia do monte orando, ele descia, ó Pai, resplandecendo a Tua luz, que nós possamos ser assim também, ó Pai, resplandecendo a luz do Senhor Jesus em nós, para transmitir às pessoas assim que estão incrédulas ainda e possam ver a luz em nós. Amém. Essa é a nossa oração, ó Pai, que nós te louvamos, que nós te pedimos perdão e te glorificando, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e felizes porque em Cristo nós temos o perdão de todos os nossos pecados. Nós vamos louvar agora com alguns cânticos
espirituais. Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar a Ele. E você que veio preparado para entregar seu dízimo e oferta, esse é o momento de trazê-lo no gasofilaço. Esse primeiro cântico diz que bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que nós possamos louvar ao Senhor e saber que somos bem-aventurados por estarmos diante do Senhor. Vamos cantar? Bem-aventurado está
firmes a casa do Senhor. O próximo cântico também é Nunca Me Deixou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Deus assim nos abençoe. Vamos cantar? Os meus pés podem parar.
irmã Adriele faça essa oração de louvor e gratidão ao nosso Deus. Pai amado, querido, mais uma vez te louvamos, Pai, te agradecemos, Senhor, por teu maravilhoso, Pai. Obrigado por cada irmão que está aqui presente nesse grupo, nessa noite, Senhor, que o Senhor possa ter enchido com o teu Espírito Santo nos nossos corações, que esses louvores, Pai, possam chegar à tua vontade de graça. Que o Senhor possa falar agora, na hora da palavra, falar através do pastor e dar as respostas ao Pai que cada irmão necessita. O Senhor possa estar falando conosco. Amém. Abençoe, proteja essa preocupação do teu trabalho. Amém. Veja, pode sentar. Convido os nossos pequeninos que venham à frente. Muito bem. Muito bom ter esses aqui, né? É sempre uma bênção, né? Que a gente possa louvar a Deus pela vida deles, e saber que eles estão vindo na casa do Senhor é maravilhoso vê-los crescer aqui e trazê-los à frente para a gente observar isso e clamar a Deus para que Ele nos abençoe nesse sentido, né? Vou pedir para que minha sogra faça essa oração pelas crianças, louvando a Deus pela vida delas. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, mais uma vez aqui na sua presença, Senhor, te agradecemos o seu nome, porque tu és santo, santo, santo. Obrigada por esse momento aqui em sua casa. Mais uma vez, nós estamos aqui para ouvir a sua palavra. Nesse momento, Senhor, em especial, pedimos por essas crianças, que o Senhor esteja abençoando cada uma. A professora que ministrará a palavra, Senhor, que chegue aos seus ouvidos, Senhor, com graça, Pai, que eles possam aprender sempre mais e mais de Ti e nunca abandonar os seus caminhos, Senhor. Te pedimos por tudo e conosco agora, Senhor, para o nosso povo. Em nome de Jesus. Amém. Podem ir lá. Nós vamos voltar para Marcos. Vamos lá abrir nossas Bíblias do Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós estamos terminando o capítulo 6 de Marcos. Vamos para os versos 45 a 56. São essas mensagens que trazem uma visão sequencial do texto. Nós chamamos de mensagem que é sequencial, que segue o livro. Ela é interessante porque nos chama a atenção para toda a característica do livro, né? Então, uma mensagem que é expositiva no livro e que segue a sequência dele, nos ajuda nisso, a olhar com mais abrangência o que o autor está querendo dizer. Hoje nós terminamos aqui o capítulo 6 e já foram 19 domingos em Marcos. 19 mensagens em Marcos, para você ver quantos detalhes tem esses textos e quanto é bom a gente ir nessa sequência, que mesmo que demore, pode demorar anos, não tem problema, é abençoador para a nossa vida. Marcos capítulo 6, versos 45 a 56 tem como tema o rei desconhecido. O rei desconhecido. O texto diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo que lhes falou e disse: tende bom ânimo,
sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde a aportaram, saindo eles do barco. Logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quando a tocavam, saíam curados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra bendita que foi lida. Obrigado porque ela é poderosa, eficaz para nos fazer mudar, Deus, eficaz para nos transformar. E que hoje, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, o Senhor possa tocar em nossos corações, ó Deus, para que nossas vidas sejam transformadas diante do Senhor e que possamos sair daqui, ó Deus, tendo o Rei descoberto. Obrigado, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. O hino que nós cantamos no início do culto, você viu lá que o nome dele é Aflição e Paz. Mas ele é mais conhecido por Sou Feliz com Jesus. Esse hino ele é mundialmente conhecido, tocado em muitas igrejas por aí. E a gente poderia imaginar que um hino que tem o seu refrão Sou Feliz com Jesus deve ter sido escrito por alguém que era muito feliz, muito bem sucedido, não é? Vivendo ali os momentos mais felizes de sua vida, não é mesmo? Não, mas não é essa a história desse hino. A história do hino Sou Feliz com Jesus é uma história que é surpreendente para nós. O autor desse hino chamava-se Horatio Gates Spafford. Você pode olhar aí, se você tem um inário, você vai ver no final dele lá que é H.G. Spafford, o nome do autor. Spafford nasceu em 1828, ele era presbiteriano, ele era grande amigo do evangelista Moody, né? E ele vivia nos Estados Unidos, principalmente na cidade de Chicago, onde ele, Spafford, ele era advogado e investiu muito dinheiro em Chicago e ficou rico nos Estados Unidos. Ele era casado com Ana Tubena Larsen, Ana Tubena, e ele teve 4 filhas meninas. No dia 9 de outubro de 1871, ocorreu um dos maiores incêndios dos Estados Unidos. 1871. Eu falo a data porque você pode entrar lá no Google e ver que é verdade, né? Que ocorreu esse terrível incêndio lá nos Estados Unidos e devastou justamente a região onde Horatio tinha investido toda a sua riqueza. Toda aquela região foi devastada. Alguns dizem que ele perdeu toda a sua fortuna nesse incêndio, né? Toda a sua fortuna. Horatio e sua família ficaram em Chicago ainda por 2 anos, ajudando as famílias ali a se levantarem, a se reerguerem, e ele então continuou na cidade por mais 2 anos. Porém, depois desses 2 anos, Horatio decidiu viajar para a Europa, para a Inglaterra, juntamente com o evangelista Moody, para ali na Inglaterra poder ter um tempo de descanso e também ter um tempo de evangelismo. Quando eles chegaram no porto para embarcar no navio para atravessar para a Inglaterra, isso era em novembro de 1873, Horatio teve um imprevisto. Precisou voltar para Chicago. Horatio então despede a sua esposa com as suas 4 filhas no barco e volta para Chicago para resolver o seu imprevisto. Durante a travessia do Atlântico, o navio em que a família de Spafford estava colidiu com outra embarcação
e afundou em apenas 12 minutos. 12 minutos. Mais de 90 pessoas faleceram naquele incidente. E por dias, Horatio Spafford aguardava informações da sua família. Por dias ele esperou receber alguma informação se a sua família havia sido salva. Certo dia ele recebe um telegrama da sua esposa. Porém, esse telegrama tinha apenas 3 palavras: salva, porém só. Salva, porém só. Horatio, então, profundamente abalado, embarcou para encontrar a sua esposa do outro lado do Atlântico. E durante a viagem, eles passaram bem no lugar do naufrágio. O comandante do navio avisou a todos que foi ali que o navio anterior havia afundado. E nesse momento, no barco, ele escreve o hino "Sou feliz com Jesus". Como que pode? Como que pode? Alguém que havia acabado de perder toda a sua fortuna no incêndio, quando ele vai descansar do outro lado do Atlântico, ele perde as suas 4 filhas. E ele escreve esse hino que nos chama a atenção, que apesar de aflições, sou feliz com Jesus. O texto de Marcos 6, 45 a 56, ele vai tentar nos ajudar a compreender como é possível, vivendo em meio às aflições deste mundo, nós também podemos cantar como Horatio: sou feliz com Jesus, e experimentar de Jesus essa paz que Ele nos dá. Bom, primeiramente nos versos 45 e 46, logo a seguir compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Jesus e seus discípulos, você deve lembrar, eles estavam em uma região deserta, à beira do mar da Galileia, onde eles tentaram fazer ali um período de retiro, de descanso entre Jesus e os seus discípulos. Mas quando Jesus vai desembarcar, uma multidão aparece. Jesus, comovido, cheio de compaixão, recebe aquela multidão, porque Jesus diz que eram como ovelhas sem pastor. E Jesus cuida daquela multidão e ele então faz um milagre enorme de multiplicar pães e peixes, alimenta mais de 15 mil pessoas, e ele cuida de cada uma delas, trata com carinho, e ele fala com elas, ensina muitas coisas àquela multidão. Mas o texto diz que ele tenta, agora no verso 46, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcarem e a passar adiante. Essa palavra compeliu é muito interessante, que é uma palavra que é como se Jesus estivesse pressionado, como se Jesus tivesse exigido que os discípulos embarcassem e fossem para o outro lado do mar, para a Betsaida, sem ele. O normal seria que Jesus tivesse despedido a multidão, fosse orar no monte e depois, junto com os seus discípulos, ele fosse atravessar o mar. Mas não, ele ordena, ele exige, ele pressiona os discípulos para que eles fossem antes de Jesus. E isso é muito interessante a gente observar, muito importante para a gente notar, porque os discípulos obedeceram essa ordem. Anteriormente, quando Jesus falou para os discípulos assim: olha, alimentem essa multidão, os discípulos falaram: Senhor, como que nós vamos alimentar essa multidão?
Nós não temos dinheiro nem para alimentar a gente mesmo. Seria necessário 200 denários para alimentar essa multidão. Os discípulos começaram a dar um monte de desculpas para Jesus e não obedeceram a ordem. Aqui eles aprenderam a não questionar o Senhor, a obedecer ao Senhor e foram para o outro lado do mar, sem questionar. A gente precisa aprender também. Quando Jesus nos dá uma ordem, quando Jesus nos dá uma tarefa, nós precisamos obedecer, mesmo que a gente não tenha toda a condição para aquilo, mesmo que a gente não tenha todos os talentos para aquilo, mesmo que a gente não tenha tempo para aquilo, a gente precisa obedecer ao Senhor. E os discípulos fizeram isso, aprenderam uma lição. Outra coisa que a gente tem que se perguntar, não é mesmo? Por que Jesus não foi com eles? Por que Jesus forçou eles a irem primeiro, depois despediu a multidão e depois foi para o monte orar? Aqui em Marcos a gente não tem a resposta, mas lá no Evangelho de João, quando a gente lê essa mesma história lá, João conta o motivo. A multidão queria proclamar Jesus rei à força. Eles queriam pegar Jesus dos ombros e falar: este é o nosso rei, contra Roma, contra os governantes de Jerusalém. E essa era uma expectativa errada do povo. O povo queria que o Messias viesse para nos livrar das mãos dos romanos. O povo queria que Jesus fosse um rei político, que os livrasse das mãos daqueles que oprimiam ele. Mas Jesus falou: não, eu não quero isso não é o papel do Messias. O Messias veio para tirar o povo do seu pecado. E é muito bonito ver como que Jesus cuida dos seus discípulos, para que eles não absorvessem no coração essa expectativa errada. Isso é muito bonito, meus irmãos. Jesus, cuidando dos discípulos, não queria que eles se inflamassem com aquela expectativa errada do Messias. E Jesus, cuidando deles, falou: não, vão vocês na frente, logo para o outro lado, e depois eu vou. Meus irmãos, Jesus cuida de nós. Jesus às vezes nos afasta de algumas situações porque Ele não quer que a gente se corrompa. Jesus às vezes nos tira de algumas situações para que a gente não fira o nosso coração com uma expectativa errada. E Jesus fez isso com os discípulos, tirou eles daquela multidão logo, vai logo, compeliu eles, forçou com que eles fossem logo, para que eles não tivessem no seu coração uma expectativa errada. Outro motivo de Jesus ter ficado em terra foi para deixá-los sozinhos por um tempo. Jesus deu a eles uma espécie de treinamento, para que eles pudessem viver um período do qual mais para frente eles iriam viver, que é sem a presença física de Jesus. Logo o Senhor iria para o céu, ia ficar ao lado do Pai, e os discípulos ficariam sozinhos neste mundo. Essa é a realidade da igreja hoje. Hoje nós estamos sem a presença física de Jesus, mas Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Mesmo que nós estamos aqui hoje, mesmo sacudidos por diversas tempestades, a presença física de Jesus não está conosco, mas Ele está cuidando de nós. E nós somos chamados a confiar em Jesus. Jesus então despede os seus discípulos, despede a multidão, vai ao monte orar, e os discípulos do barco foram embora. Eles estavam tentando atravessar o mar da Galileia, mas um vento contrário batia, dificultando o avanço deles. O texto também diz que eles estavam na 4ª vigília da noite.
os romanos dividiam a noite em 4. Das 6 da noite até as 6 da manhã, eles dividiam o tempo em 4, e a quarta vigília era das 3 às 6 da manhã. Entre este horário é o horário que os discípulos estavam remando. Perceba também no texto algo muito importante. Os discípulos não estavam em perigo. Olha só o que o texto diz aqui no verso 47. E tendo os despedido, subiu ao monte orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com ele. Eles não estavam em perigo de vida. Os discípulos não estavam com dificuldades no sentido de talvez perderem a vida no mar. Eles estavam cansados. Eles estavam na escuridão, fisicamente cansados e emocionalmente abalados. Eles não conseguiram descansar no retiro, lembra? Eles chegaram da viagem missionária. Quando eles encontram Jesus, Jesus falou: vamos para um lugar deserto, descansar, comer um pouco. Quando eles chegam nesse lugar, tinha uma multidão. Eles não descansaram. Se alimentaram, sim, mas não descansaram. Estavam super cansados. Os 12 serviram aquelas 15 mil pessoas. Estavam super cansados, não dormiram à noite, já era madrugada. Apesar de terem se alimentado, eles estavam emocionalmente abalados. O ato de remar o barco, mesmo certamente sendo compartilhado entre os discípulos, foi um trabalho pesado para eles. O vento contrário certamente dificultou ainda mais deles conseguirem avançar a viagem. A escuridão certamente deixou eles com muito medo. Eles não conseguiam ver nada naquela quarta parte da noite. Mas a beleza do texto está no fato de que toda aquela situação, toda aquela dificuldade vivida pelos discípulos estava sendo observada por Jesus. Meus irmãos, Jesus estava orando ali no monte. Ele estava bem distante, porque o texto diz que os discípulos já estavam para lá na metade do lago. Era muito escuro. Apesar de toda a escuridão, apesar de toda a distância que estava dos seus amados discípulos, Jesus, de uma maneira maravilhosa, compartilhando de sua natureza divina, pôde conhecer a necessidade e o medo dos discípulos. Os discípulos não sabiam disso, mas Jesus estava velando por eles. Jesus estava cuidando deles, mesmo longe, mesmo sem poder ver, mesmo muito distante, mesmo não estando fisicamente presente, Jesus cuidava dele. Irmãos, isso é maravilhoso demais, porque a gente tem uma prévia aqui da igreja, a gente tem uma prévia da nossa vida. Nós somos cuidados por Jesus, mesmo estando fisicamente distantes. Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que a gente está passando, mesmo a gente estando longe, mesmo a gente estando no mais profundo escuro, mesmo a gente estando no mais profundo abismo, Ele vela por nós. Ele está sabendo o que a gente está sentindo, Ele está sabendo o que a gente está passando, Ele está sabendo de todas as coisas. E diante de toda a dificuldade dos discípulos, eles estavam passando dificuldade para remar, eles estavam cansados, eles estavam com muito medo, e diante de toda aquela dificuldade, Jesus decide ir até eles.
E agora, Jesus vai revelar a eles que Ele tem todo o poder, que Ele tem todo o poder com a natureza, que Ele tem todo o poder na vida deles, que Jesus sabe de todas as coisas, que Jesus sabe de todas as necessidades deles. E Ele vai se revelar aos discípulos como Deus, como um ser divino, e Ele decide fazer isso andando sobre algo que não pode ser andado. Que maneira seria mais apropriada para mostrar que Ele possuía todo o poder, que Ele possuía todo o entendimento, se não fosse fazendo algo que é totalmente impossível? E Jesus vai nessa intenção de se revelar aos discípulos como Deus, vai andando sobre as águas. E quando Jesus se apresenta a eles, revelando que Ele é Deus, eles ficaram aterrados. O texto diz que eles ficaram aterrados, ou seja, fora de si, fora da terra, impressionados, perplexos, com tanto medo, que acharam ser Jesus um fantasma. É interessante porque essa palavra aqui, ela é rara, difícil de ser usada. Em todo o Novo Testamento, para você ter uma ideia, ela só foi usada aqui e na mesma história contada por Mateus. São 2 vezes em todo o Novo Testamento. Eles não estavam reconhecendo Jesus. Eles vendo aquele vulto andando sobre o mar, acreditaram ser ele um fantasma, ou seja, um espectro de Satanás. Eles acharam que Jesus era uma presença maligna. Ou seja, eles imaginaram tudo menos estar indo de encontro ao Senhor. Meus irmãos, isso é muito interessante. A gente precisa pensar na nossa vida. Porque Jesus quer se revelar a nós. Jesus quer revelar a sua divindade a nós. Ele fez de tudo para que essa palavra bendita e eficaz chegasse até nós. Ele fez de tudo para revelar nessa palavra que Ele é Deus Todo-Poderoso e cuida de nós. Mas nós somos iguais aos discípulos. Acreditamos em bruxas, acreditamos em espíritos malignos, acreditamos em fadas, talvez, horóscopo, alguns sim. Acreditamos em tudo. Mas, infelizmente, não acreditamos que Jesus está cuidando de nós, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, porque Ele não está presente fisicamente. Como é pequena a nossa fé, meus irmãos. Amamos ao Senhor, mas os temores dessa vida nos fazem desacreditar em seu cuidado. Quantas e quantas vezes, ao passar por dificuldades, nós ouvimos mais a fala do médico do que a de Jesus? Quantas e quantas vezes, na falta de dificuldade financeira, a gente ouve mais a fala do presidente, do patrão, do que a voz do Senhor? Como é difícil a gente enxergar os cuidados de Deus nas noites mais escuras da nossa vida. Como é difícil. Como é pequena a nossa fé. A princípio os discípulos estavam sozinhos, remando o barco contra o vento escuro, sem saber que Jesus estava vendo tudo, ouvindo tudo, sabendo de tudo. Eles estavam exaustos, muito cansados, emocionalmente abalados. O Senhor Jesus decide ir até eles, se revela a eles como Todo-Poderoso, demonstra a eles ser Deus presente, e eles não acreditam. Agora Jesus precisou acalmar não a tempestade, agora Jesus precisou acalmar os discípulos.
Os discípulos. E aí Jesus fala a eles, olha o verso 50 aí. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não é um fantasma, não é um espectro maligno, nada disso. Quem está ali é o homem Deus caminhando pelas águas até vocês. E como a intenção de Jesus aqui era claramente se revelar a eles como Deus, ele usa o nome de Deus. Eu sou. Eu sou. E ele faz isso porque esse nome reafirma não só o nome de Deus, mas tudo que Deus é para nós. Eu sou assim para vocês. Eu sou este Deus para vocês, um Deus presente, um Deus que quer ter uma vida de intimidade com vocês, um Deus que quer ter um diálogo com vocês, um Deus que quer ter um relacionamento com vocês. E Jesus dizendo isso sobe no barco, o vento ali para de soprar, ficam parados. E os seus discípulos ficaram atônitos, perplexos, sem acreditar no que viram, sem entender nada do que aconteceu. E aí o mais interessante é que o evangelista Marcos, quando escreve isso, diz para nós o seguinte, olha só. Verso 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Como assim? Por quê? Por que a história dos pães vem à tona agora? O que aconteceu? O motivo de tudo isso é porque eles não haviam compreendido o milagre dos pães. O que a história da multiplicação dos pães, que aconteceu logo antes, tem a ver com a compreensão dos discípulos de que Jesus era Deus e que Jesus estava cuidando deles? Queridos, a incompreensão dos discípulos é um resultado de uma fé ainda imatura, uma visão espiritual limitada de quem é Jesus. Os discípulos de Jesus tinham fé, sim, eles tinham fé, eles criam que Jesus era o rei da glória, mas ainda de uma forma muito iniciante, ainda de uma forma muito pequena, ainda de uma forma muito fraca e imatura. A multiplicação dos pães deveria ter mostrado para os discípulos que Cristo tem o poder sobre a natureza, que Ele pode criar algo do nada, como Deus, como Ele é. Eles só tinham 5 pães, como que poderia 5 pães alimentar 15.000 pessoas? Eles deviam ter pensado, refletido naquilo e falado, Ele é Deus, Ele cria as coisas do nada. Não precisa nada aqui para Ele criar algo e fazer de novo. Os discípulos estavam vendo os milagres de Jesus, mas não estavam meditando neles. Não estavam parando para pensar sobre eles. Não estavam considerando as lições que Jesus trazia nos seus milagres. E essa negligência era um pecado. O verso 52 vai dizer: porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Não endurecido como de Faraó, que foi Deus quem o endureceu, mas endurecido no sentido de ter pecado. O pecado deles estava fazendo com que eles não parassem para meditar nos ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, certamente essa aqui foi uma baita bronca de Jesus aos seus discípulos. Uma baita bronca de Jesus aos seus discípulos. E parece que Ele quer nos dar essa bronca hoje.
Parece que o Senhor Jesus quer nos dar essa bronca hoje. Porque talvez a gente não está parando para meditar um pouco na palavra de Deus. A gente não está parando para meditar nos seus ensinamentos anteriores. E isso tem nos feito ser crentes imaturos, que não têm a compreensão de quem é o Senhor Jesus. Dos versos 53 até os 56, conta para nós a história de Jesus chegando agora em Genezaré. Quando eles chegaram em Genezaré, o relato aqui conta que eles percorreram por aquela cidade, enquanto as pessoas traziam os enfermos para serem curados. Mas o mais interessante aqui é que ninguém diz uma palavra. Eles passam por Genezaré e ninguém diz uma palavra sequer. Eu acredito aqui que os discípulos aprenderam a lição. Acredito aqui que os discípulos estavam meditando no que tinha acontecido. A bronca valeu. A bronca valeu a pena. Agora eles estavam em Genezaré pensando no que aconteceu no Mar da Galileia, pensando no que aconteceu na multiplicação dos pães. Tudo o que aconteceu nesta noite, meus irmãos, em que Jesus andou sobre as águas do Mar da Galileia, é uma prévia do que nós vivemos hoje como igreja. Tudo isso é uma prévia. Nós estamos vivendo um período sem a presença física de Jesus, enfrentando diversas tempestades na nossa vida, com o agravante de estar no escuro. Mas a gente não pode esquecer que Ele está do lado do Pai, intercedendo por nós em todo o tempo. Ele sabe de tudo, está vendo tudo, ouvindo tudo, sentindo tudo e intercede ao Pai por todas as coisas. A pergunta é: por que a gente sente tanto medo quando a gente passa por tormentas? Por que o nosso coração fica tão atribulado quando nós passamos por alguma dor nessa vida? E a resposta é a mesma. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães e o seu coração estava endurecido. A resposta é a mesma. Nós não estamos deixando de lado os pecados que ocupam o nosso coração para meditar na Santa Palavra de Deus. A gente tem deixado de lado o tempo precioso que nós temos para meditar na Palavra de Deus, tanto sozinhos em nossa casa, como na igreja com os irmãos. A gente não pode deixar de lado isso. A gente só vai amadurecer diante do Senhor quando a gente conseguir compreender toda a história de Jesus. Não só o milagre dos pães, não só o milagre dele andar nas águas, mas todo o milagre de Jesus. O compositor do hino Aflição e Paz, Spafford, não estava sem dor. Ao perder toda a sua fortuna e ao perder as suas 4 filhas, certamente ele estava com muita dor. Mas a sua maturidade em relação a Deus, a sua maturidade em relação à presença de Jesus, fez com que ele, no pior momento da sua vida, compusesse aquele hino que fala que, apesar das aflições, sou feliz com Jesus. Meus irmãos, a gente precisa amadurecer mais a nossa fé. A gente precisa juntos amadurecer mais a nossa fé. Para que quando a gente passar por momentos de dor de novo, a gente possa falar a mesma coisa. Sou feliz com Jesus, apesar das aflições. A gente precisa parar e meditar mais profundamente no que Jesus falou, nas obras de Jesus, nos seus milagres. Ele já se revelou a nós. Diferentemente dos
discípulos que estavam passando por aquela revelação, ele já se revelou a nós. Nós já temos toda a sua revelação. O problema é que nós estamos com pecados no coração que não permitem que a gente pare para refletir sobre ela. Se você ainda está sofrendo, meu irmão, minha irmã, com medos, com dores, por alguma coisa, saiba que Jesus está vendo tudo isso. Saiba que Jesus está velando por você. E você precisa só meditar nos seus feitos. Medite mais na palavra de Jesus. Medite mais, aprenda mais sobre aquele que a paz mais doce Ele quer nos dar. E que a presença de Jesus para nós seja em todo o tempo uma grande alegria. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino agora, mais um hino. Hino 165. Vamos ficar de pé para cantar? Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na lua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se do teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desaventos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas bem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, obrigado a Deus por ser um Deus tão presente, ser um Deus tão cuidadoso, ser um Deus que sabe de todas as coisas e vela por nós, ó Deus, em todos os momentos. Obrigado a Deus por podermos confiar nessa promessa de que o Senhor Jesus
está conosco, vivendo conosco, ó Deus, em nossos corações, assim como o Espírito Santo, ó Deus, cuidando de cada um de nós. Ó Pai, nos faça conhecer isso, nos faça ter certeza disso, nos faça confiar nisso, ó Pai. Nos ajude a nos esforçarmos mais, a meditar na Tua Palavra, a meditar nos Teus feitos, para entender a presença bendita de Jesus em nosso meio. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra hoje aberta, lida, pregada, Deus, é fiel para fazer com que os nossos corações mudem, sejam transformados, ó Deus, e que hoje muitos corações possam ser transformados para que confiem mais na Tua presença. Ó Pai, nos ajude, ó Deus, como igreja, a nos fortalecer, ó Pai. Confiamos em Ti, clamamos ao Senhor, para que essa igreja seja fortalecida em Teu nome, ó Deus. Abençoe a cada irmão que aqui frequenta, que aqui congrega. Cuide de cada um deles, ó Pai, abençoando, dando trabalho, dando saúde, dando consolo, conforto, dando cuidado, ó Pai. E que, Senhor, nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Ajude aqueles que precisam de trabalho, aqueles que precisam de clientes. Cuida deles, ó Deus. Ajude aqueles que carecem de saúde, de tratamentos médicos, que o Senhor possa cuidar de cada um. Ajude aqueles que estão tristes de coração, ó Deus, que o Senhor possa trazer alegrias em suas vidas, ó Pai. E cuida de nós, ó Deus, cuida de nós, para que possamos continuar servindo ao Senhor com alegria em nosso coração, Pai. Nós te agradecemos muito por isso. Fica conosco, ó Pai, nos despeça na Tua paz. Que possamos ir para os nossos lares em segurança, felizes, com os corações certos de que o Senhor está presente em nossa vida, Deus. Nós te agradecemos em tudo em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida e de em paz, Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre. Amém. Você pode se assentar.